dia, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do Agrofag neste domingo, dia 18 de setembro. Professor Celso, bom dia. Vamos trazer as notícias para quem nos acompanha, começar o dia bem informado, né? É isso aí, Antonella. Bom dia, Antonella. Bom dia a todos. Bem-vindos. Confira os destaques dessa edição. Safra de verão. Produtores se preparam para o início do plantio da soja e do milho no Paraná. Custos de produção. No estúdio, especialistas avaliam o cenário de aumento no preço dos fertilizantes e defensivos agrícolas, que encarecem o manejo das lavouras. A produção de bananas para a merenda escolar foi a alternativa de diversificação encontrada por um agricultor de São Miguel do Iguaçu. Você conhece a peixinho da horta? A planta rica em nutrientes pode ser consumida à milanesa. Expovel 2022, você vai ver os preparativos e a programação da exposição mais tradicional da pecuária do Oeste. E hoje tem receita, frango nobre, simples e saboroso, ótimo para o almoço de domingo. Fique conosco, o Agrofag está só começando. O cultivo de bananas não é uma atividade muito comum em nossa região, por conta do clima que não é adequado para o desenvolvimento da fruta. Mas em São Miguel do Iguaçu, a família do seu Luiz mantém há quase 30 anos a tradição desse plantio. E a produção é toda destinada para a merenda escolar. A banana é a fruta fresca mais consumida no mundo. De acordo com a Embrapa, o Brasil é o quarto produtor mundial, com 7 milhões de toneladas em uma área de 465 mil hectares. São Paulo é o maior produtor nacional. Já o Paraná aparece em sexto lugar. São cerca de 8.300 hectares de plantio, com produtividade anual em torno de 197 mil toneladas. O litoral do estado é responsável por 84% da produção. Aqui na região oeste, poucos produtores investem na cultura, já que ela precisa de um clima quente e úmido para se desenvolver, além de ter um manejo bastante exigente. Nesta propriedade rural em São Miguel do Iguaçu, a família Matias está no ramo da produção de bananas há 27 anos. Apesar dos desafios em produzir a fruta, a tradição é um fator decisivo para continuar com o cultivo e permanecer na atividade. O seu Luiz é dono da propriedade e começou a plantar bananas em 1994. A área utilizada por ele é mais alta e tem menos ocorrência de geadas. A gente já vinha no histórico de café. A gente tinha café e em 75, a geada negra de 75 detonou o nosso café. Aí a gente veio trabalhando com outras culturas. Na época tinha estiagem, tinha juro alto, foi antes do real ali, né? A situação era muito difícil, inflação, um monte de coisa. A gente não se mantinha mais. Então eu comecei a procurar uma alternativa e tinha, na região nossa que já tinha bananal, e a gente implantou primeiro 6 mil pés. Viu que dava certo, aí a gente começou a aumentar a produção, não muito. Cheguei a ter 20 hectares, depois baixei para 12, hoje estou com 6. São 6 hectares com cerca de 12 mil pés. A produção média anual é de 20 mil quilos por hectare. Seu Luiz aponta a mão de obra como uma das maiores dificuldades. O problema da banana o que é? Mão de obra. Não tem como mecanizar. Você tem um certo... Tipo assim, claro, passa o trator ali, mas daqui até lá tem que ser nas costas, né? Cortar e carregar ela. Então a mão de obra é complicada. E além da mão de obra, quais são os outros desafios aí do cultivo da banana? Existe várias, né? Tipo, por exemplo, legislação de EDAPAR, por exemplo, vamos dizer, no mapa. Produto. A gente hoje não tem mais nenhum produto que a gente possa, por exemplo, limpar. Tem que fazer na base de enxada ou roçadeira, né? Para a gente manter o bananal limpo. Segundo, parte de produto, fungicida, que a banana usa geralmente só fungicida. Ela não dá praga, mas dá doença. Na doença, hoje nós temos poucos produtos com registro no Paraná para doença de banana. A gente é muito restrito a quantidade de produto. Não é um caso de uma região tipo Santa Catarina, que tudo lá é focado para arroz e banana, então tranquilo lá, né? Aqui não, aqui é soja e milho. Então a gente está trabalhando na contramão aqui, mas estamos trabalhando, né? A gente consegue ainda assim. O trabalho aqui é bem manual, né? Maioria.
Aqui são cultivadas as variedades do tipo prata e caturra. Toda a produção é destinada à merenda escolar. Uma alternativa que o produtor considerou mais rentável, já que os preços são fixados em contrato. De 10 anos para cá que teve esse programa do PENAI, dos PENAI, PA e PA estadual, que é os programas de compra direta do produtor. Então, assim, dos últimos anos a gente está priorizando merenda escolar. A gente está numa região perto de 2 cidades grandes, ou 3 até, que é Toledo, que a gente às vezes fornece para Toledo também. Cascavel pede. A gente mandou muito pouca banana porque não tem, mas pede Cascavel, e Foz do Iguaçu. A gente está com bastante mercado focado em merenda escolar. Foz do Iguaçu pede 8.000 quilos por semana. É bastante. É um baita negócio. Assim que eu falo assim, questão de você ter onde entregar, preço fixo. A gente fixa um preço lá, faz uma tomada de preço de agosto, que está passando agora, vai valer até agosto do ano que vem. Então, pegou um preço bom, não vai chegar lá no verão que tem bastante banana que vai baixar, como é caso Ceasa, né? Ceasa oscila muito o preço, nós não. A gente trabalha com os programas do governo de merenda escolar, que é preço de varejo também, melhor ainda, né? Porque não é preço de atacado e não varia. Seu Luiz destaca ainda que o maior custo da cultura é o aprendizado das boas práticas na atividade. Teve muito desafio, tivemos perda. Sempre alguém que me pergunta para mim qual foi a minha maior dificuldade, eu falei, o meu custo mais caro da banana foi aprender a trabalhar com ela, que a gente não tinha. Não tinha assim, lá de Santa Catarina, o pai tinha um bananal lá, mas assim, nada a ver com o que a gente tem aqui. Que daí o custo maior meu mesmo foi aprendizado. Então, por isso que hoje até gosto assim, se alguém me pede, o que eu puder fazer para passar, eu acho que esse é um custo altíssimo para quem está querendo começar uma atividade, é aprender a trabalhar com ela. Professor, interessante esse nicho de mercado aqui na nossa região, que não é muito comum, né? Não é comum, eu diria que a maioria das propriedades tenha lá o seu pé de banana, né? Vão para uso próprio, né? Mas uma cultura comercial não é comum, principalmente a região nossa, que é uma região mais fria, né? E a banana, ela está adaptada a um calor e mais a umidade, mais parte litorânea, é uma planta tropicalizada. É interessantíssimo, né? O agricultor achou um nicho de mercado e está explorando. Muito bem. E professor Celso, agora a gente vai falar sobre outro assunto. O senhor já ouviu falar numa planta chamada peixinho da horta? Não ouvi, estou muito curioso, hein? Então, professor, a peixinho da horta é considerada uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Nós vamos mostrar agora as propriedades dela, que é rica em nutrientes e óleos vegetais e chama a atenção dos consumidores. Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. O peixinho da horta é uma planta muito conhecida por ser antigripal, uma boa alternativa de chá para quem está resfriado. Através da infusão, suas folhas auxiliam na saúde dos pulmões e, por esse motivo, o peixinho também é conhecido pelo nome de pulmonária. E o peixinho está aos poucos conquistando espaço nos cardápios dos restaurantes, já que também são fontes de fibra alimentar e de minerais, como o potássio, o cálcio e o ferro. As folhas podem ser preparadas empanadas e fritas, remetendo a um leve sabor de peixe, por ter uma composição química rica em óleos vegetais. Por ser uma planta herbácea e perene, o peixinho é capaz de crescer até 20 centímetros de altura e se desenvolver melhor em climas amenos. No Brasil, ele cresce mais facilmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O plantio do peixinho se dá por meio de touceiras que devem ser plantadas em dias frescos diretamente no local definitivo. Depois de 2 meses e meio, quando a planta atinge entre 8 e 15 centímetros, pode ser feita a primeira colheita. A produção varia de 2 a 4 maços por metro quadrado por semana. Cada maço contém cerca de 20 folhas, o que dá aproximadamente 200 gramas. Dessa maneira, a produção varia de 1,5 kg a 3 kg por metro quadrado a cada mês, com uma colheita de até 9 meses por ano.
O peixinho faz parte do grupo das punks, plantas alimentícias não convencionais. E isso quer dizer que essa hortaliça não está dentro do sistema alimentar convencional, ou seja, ela não é cultivada e comercializada pelas grandes redes de produção e distribuição de alimentos. Assim, você dificilmente encontrará essa hortaliça nos corredores dos supermercados. Por esse fator, o cultivo pode ser cada vez mais viável ao produtor, já que a demanda está crescendo a cada dia e a produção não está acompanhando, agregando valor no mercado e alta rentabilidade para o produtor. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem e até mais! O talento de uma acadêmica de medicina veterinária do Centro FAG, que também é artista plástica, acabou contribuindo com o aprendizado sobre anatomia dos animais. E a pintura no corpo de uma égua virou o trabalho científico que foi apresentado no Congresso Brasileiro sobre esse tema. A Isabelle sempre gostou de desenhar e pintar. Nas redes sociais, ela expõe alguns trabalhos, principalmente reproduzindo pets. Os quadros chamam a atenção pela perfeição dos traços. Eu sempre pintei desde pequena, e é uma coisa que eu gosto muito. Aí, quando eu comecei a faculdade, eu resolvi juntar as duas coisas. Então, eu juntei ali a parte de anatomia mesmo, que é uma matéria muito importante, e a partir das peças e imagens de livros, eu reproduzia outras percepções das peças também que eu poderia usar em aula, tanto com a professora ou quanto para estudo. A pintura no corpo da égua quitéria ajuda os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária a compreender a posição dos órgãos internos dos equinos, uma aula prática que facilita o aprendizado. O trabalho acabou sendo inscrito no Congresso Brasileiro sobre Anatomia. O trabalho, na verdade, foi pensado fazer um trabalho para publicação em congressos nacional de anatomia e um trabalho em forma de metodologia ativa para os alunos do primeiro e segundo período da anatomia veterinária. Tá? Aí a maneira com que eles possam ver como fica a disposição dos órgãos no equino. Né? Uma das dificuldades que eles têm é entender o sistema digestório de equino. Então essa foi uma ideia, mostrar a disposição das alças intestinais no corpo do animal. A tranquilidade e a mansidão da égua foram os principais fatores que levaram ela a ser escolhida. Nós escolhemos o equino, no caso a quitéria, porque ela é muito mansinha, ela é muito dócil e ela aceita a manipulação sem problema nenhum. Não, se fosse cão, por exemplo, fica um pouco mais difícil, porque o cão quer brincar, quer carinho, então fica difícil, né, ficar com ele parado. Agora, no caso do equino, ela é muito mansinha, né, a quitéria, e ela aceita muito fácil o carinho e a manipulação. Por isso nós escolhemos a quitéria. De quarta-feira a domingo será realizada a Expovel, o evento mais importante da pecuária regional. O presidente da Sociedade Rural do Oeste conversou com a nossa equipe sobre os preparativos para a feira. Veja só. Nós estamos aqui no Parque de Exposições Celso Garcia Cid para falar de um evento que acontece desde 1980 aqui em Cascavel, a Expovel. E esse ano a edição está de volta depois de 2 anos parada por conta da pandemia. E é sobre esse evento que a gente conversa hoje com o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, Peninha, que vai aí falar um pouco para a gente sobre as atrações desse ano. Bem-vindo, Peninha. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez voltamos à luta, né? Porque ficamos 2 anos parados, mas agora acho que voltamos com força total, tentando fazer uma melhor do que os outros anos. E essa é a 41ª edição da Expovel, um evento que já é consagrado aqui na nossa região, né? Principalmente pelo foco em alta qualidade da pecuária. A gente está aqui no pavilhão onde serão expostos os animais, né? O que a gente tem para apresentar para quem está nos acompanhando? O que eles vão poder conferir aqui da exposição de animais aqui no pavilhão, Peninha? Veja bem, você usou bem uma frase aí, a tradição. A Expovel iniciou em 1980 e Cascavel, oeste do Paraná, tem muito a ver com a existência da sociedade rural. Quando não existia a tecnologia que existe hoje, empresa para fazer dia de campo, não existiam essas informações, tudo acontecia aqui.
lançamento de uma semente, de uma máquina, de um remédio, qualquer coisa acontecer. A sociedade rural tem uma importância muito grande no desenvolvimento, tanto da agricultura como do genético para o oeste do Paraná. Com relação aos animais desse ano que você perguntou, nós vamos apresentar, normalmente é o tradicional, nós vamos apresentar bovinos de várias raças que ficaram aqui nas argolas, aqui no fundo, ovinos, equinos, pequenos animais, tudo isso vai ter aqui. E animais bovinos, nós temos de várias raças, de várias regiões do Paraná, de Santo Antônio da Platina, Umuarama, Cianorte, Terra Roxa, Cascavel, enfim, de todo o Paraná, mais de fora do que daqui, inclusive. Mas vai ter bastantes animais. Voltamos a dar força ao setor agropecuário novamente, que nós temos o setor de show, de gastronomia e tal, mas o setor animal é o foco da sociedade rural. Nós não podemos perder o foco, que é trazer para o nosso produtor o que está acontecendo na genética. E é isso que nós vamos tentar trazer novamente esse ano. A exposição de Nelore também vem aí depois de 10 anos, né? O julgamento dos melhores Nelores. Sem dúvida. Fazia muitos anos que não se julgava raças aqui. Então nós conseguimos, junto ao ABCZ, em Araçatuba e em Uberaba, uma autorização, junto com a ANEL, a ANEL significa Associação dos Neloristas do Paraná, a autorização para fazer o julgamento. Que para você fazer o julgamento, com ranqueamento conta ponto nacional, para o melhor criador do ano, então tem que fazer os julgamentos. E isso eles autorizam quando você tem um número mínimo de animais. Você tem que ter no mínimo 60 animais daquela raça para poder fazer o julgamento. E a gente vai ter 60 animais da raça Nelore para fazer o julgamento. Inclusive vai ser aqui onde nós estamos, a pista de julgamento. É um evento muito bonito, isso conta ponto para os melhores criadores do Brasil. No caso, esse ano está vindo só do Paraná, porque não pode entrar gado de fora, mas os paranaenses que serão julgados aqui soma ponto ao nível de Brasil. Peninha, a gente sabe dessa importância do esforço, do que vai ser apresentado aqui, é realmente muito atrativo. As pessoas que têm vontade de conhecer qualidade genética têm que vir para cá para conhecer realmente esses animais, ver de perto a exposição, né? E a gente vai falar agora sobre a entrada aqui no Parque de Exposições. Começa às 9 horas da manhã para o público no geral, vai até às 5 horas da tarde, é isso, né? Sem dúvida, o parque vai estar aberto para visitação ao público, para o setor animal, principalmente o setor animal, indústria e comércio, que vai ter aqui na nossa frente, que vai ter as lojas, né? A partir das 9 da manhã o portão vai estar aberto para as pessoas entrarem, não paga nada. Aí, a partir das 5 vai estar fechado, aí começa a pagar ingresso. Então veja bem, nós temos o dia todo para visitação, para quem não tem interesse em show, não tem interesse em outra coisa, quer ver animal. Nós temos o dia todo, ele não pode dizer, não, eu tenho que pagar. Não, durante o dia não paga. Aí a partir das 5, nós temos os shows, aí vai começar a pagar, que é para o show. Aí o público que vier à noite, obviamente, vai visitar o setor animal, o setor animal também vai estar aberto à noite. Mas para que não fique nenhuma dúvida, que a pessoa, não, mas tem que pagar. Não, durante o dia não paga. Você pode vir visitar os animais ou visitar o parque, conhecer, sem problema nenhum. Aí a partir das 5 da tarde encerra-se e começa a cobrar. Muito bem. Então, portões a partir das 9 horas da manhã estarão abertos aqui no Parque de Exposições da Expovel. E a gente vai continuar conhecendo aqui a estrutura e mostrando para vocês que nessa quarta-feira começa então todo esse grandioso evento, né, Peninha? Exatamente. Já começa com show, né? Um show. Show. Quarta-feira começamos aqui, abrimos às 7 horas da noite. Os portões abrem-se antes, né? Vai ficar aberto durante o dia. É gratuito, pode entrar a qualquer hora. Mas às 7 horas começa a abertura. E aí, à noite, lá, não sei o horário, mas deve ser em torno de 11 horas, já temos um show de graça para o público. Muito bem. E conta bem que no encerramento, que é onde o pessoal gosta muito também, que trazer a família, que é o encerramento do rodeio, não se paga. É 1 quilo de alimento no domingo, aí você pode trazer toda a sua família para acompanhar. Esse ano nós estamos fazendo uma arena nova, você pode depois ver ela aí, onde vai ser o show e os shows e o rodeio. Não vai ser mais naquela arena antiga, nós Será estamos no mesmo uma arena lugar. nova agora. Ah, sim. Então os shows e o rodeio serão numa nova arena que o pessoal vai poder acompanhar. Expectativa grande de público para esse ano? A expectativa é muito grande, porque eu estou vendo para o show está sendo uma aceitação muito grande de venda de ingressos. Então, espera-se que nos dias venda muito mais
E nos dias no caso do domingo, que é de graça, sempre lotou. Nesse ano que nós temos atrações aí, uns rodeio de fora, provavelmente vai dar mais gente. A gente espera aí uns 150 mil pessoas nos 5 dias. Muito bem. Peninha, muito obrigada pela sua participação. Então a gente vai continuar mostrando para você que está nos acompanhando a estrutura aqui da Expovel e agradecemos a sua participação conosco. Muito obrigado e convido a todos que venham participar, venham prestigiar a festa, que todo esse esforço que nós estamos fazendo aqui, você vê esse monte de gente trabalhando, é para oferecer uma festa condizente com a população de Cascavel. A Expovel 2022 acontece de 21 a 25 de setembro no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, na BR-277, no bairro Santos Dumont, em Cascavel. A abertura dos portões para a visita ao Parque de Exposições é às 9 horas da manhã. Veja agora como fica a cotação dos grãos no mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel fechou a semana em R$ 166,00. A saca do milho, R$ 75,00 e a saca do trigo, R$ 95,00. No próximo bloco, o planejamento para o plantio da safra verão, soja e milho. No estúdio, uma análise sobre os custos de produção que aumentaram. E ainda, uma receita deliciosa de frango nobre. É daqui a pouco. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 22 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. São Lucas Cascavel, muito mais do que um hospital, um centro completo de saúde. Hemodinâmica, UTI, centro cirúrgico e centro de imagens. Serviços de diagnóstico, laboratório, obstetrícia e clínica geral. Atendimento 24 horas em uma estrutura de excelência e padrão internacional. Pronto atendimento e plantão pediátrico exclusivo São Lucas H-Kids. Hospital São Lucas, nossa especialidade é sua saúde. Cascavel, 3219-6464. No campo, a atenção do produtor está voltada nesse momento para o início do plantio da soja e do milho. De acordo com o DERAL, a safra de grãos de verão no Paraná pode chegar a 25,5 milhões de toneladas. A expectativa é de que essa boa produção compense o aumento nos custos do plantio e do manejo das lavouras. O seu João está pronto para o início do plantio da soja. Já comprou os insumos, regulou o maquinário e trata as sementes com carinho. A plantadeira já está abastecida. A expectativa é das melhores, né? Nós se preparamos aí, como a gente sempre se prepara, né? Faz uma adubação boa na lavoura, semente de ótima qualidade. Só que o custo ficou alto, né? O seu João tem razão. De acordo com o DERAL, estes custos ficaram 40% maior em comparação com a safra 21-22. Para o produtor, o receio de faltar insumos no mercado no começo do ano fez com que os agricultores adquirissem os produtos com preços ainda mais altos. Esse ano nós temos que produzir bem para compensar alguma coisa para nós aí, porque senão vai, o custo vai levar tudo a nossa produção aí. E hoje o custo mais alto para essa produção são os fertilizantes, né? Conta um pouco para a gente como que o senhor tem adaptado, como que está sendo essa realidade aqui no campo. Sim, o fertilizante para nós é o que mais pesa, né? Sem ele a gente não produz bem e colocando uma adubação que precisa ali para produzir, ter uma alta produção, ficou caro. Ficou muito caro o fertilizante, coisa assim que eu nunca vi, né? Sempre me criei na lavoura e até hoje, 40, 50 anos na lavoura, né? Nunca foi tão alto o custo do fertilizante como foi esse ano, né? E também os outros defensivos, inseticida, herbicida,
O diesel também, né, era um negócio que não pesava para nós, hoje está sendo uma das coisas mais caras, né, também. O ano passado foi gastado bem menos, né? Foi em torno mais ou menos aí de umas 20 sacas de soja por hectare, né? Esse ano, com a disparada aí do preço dos insumos aí, dos fertilizantes e da semente também, vai ficar em torno aí de umas 33 a 35 sacos por hectare, o custo de produção, né? O aumento nos preços dos fertilizantes foi o principal fator que elevou os custos de produção. Esse aumento foi intensificado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, que estão entre os principais países produtores de matérias-primas utilizadas na fabricação destes insumos. Apesar de registrar o maior custo da história, a projeção é de que a safra de soja será recorde. A área de plantio no Paraná é de 5.700.000 hectares. A colheita deve ficar em torno de 21,5 milhões de toneladas. No caso do milho, a área de plantio será de 406.000 hectares, com perspectiva de produção de 4 milhões de toneladas. O analista do DERAL, Edmar Gervásio, explica que a safra deve ser de recuperação. O ano de 2022, principalmente em insumos que são importados, como fertilizantes, tiveram um aumento significativo, né? Então, até no primeiro semestre, aí, muitos itens aí com aumento de 100% se a gente comparar ao período anterior. Se a gente pensar nos custos aí de referência de agosto, a gente tem em torno aí de 40%, 40% a 50% aí de aumento nos itens, se a gente comparar o mesmo período do ano passado. Por exemplo, hoje o custo variável na saca de milho aí no estado do Paraná é em torno de R$ 51,00 o custo de produção, enquanto que a soja é R$ 87,00, né, aproximadamente. Então, isso, apesar de um custo maior, né, nesse agosto de 2022, a gente ainda tem um preço, de certa forma, favorável para o produtor, né? Porque a saca de milho está sendo cotada em torno de R$ 75,00, enquanto que a soja em torno de R$ 165, R$ 168,00. Então, apesar dos custos maiores, o preço de venda do produto também, de certa forma, está mais elevado, e isso contribui para absorver parte desses custos que aumentaram aí para o produtor dessas duas grandes culturas no estado do Paraná. O Edmar destaca ainda que, mesmo com o aumento dos custos, o produtor terá uma boa liquidez, já que o preço de venda da saca deve ficar acima dos gastos. No cenário atual, os custos de produção está abaixo do custo de venda, né? Então, você tem ainda uma margem líquida aí razoável, né? A soja praticamente 100% aí, comparado ao custo variável, o milho em torno de 50% de margem líquida comparado ao custo. Então, obviamente, é um cenário favorável. Esse cenário, por exemplo, 2020, era muito melhor, né? Justamente porque você não tinha essa alta de insumos e o preço estava elevado também. Então, apesar do aumento dos custos de produção, ainda assim a atividade é remuneratória para o produtor dessas duas grandes culturas do estado do Paraná. O Sérgio é gerente de compras da Copavel. Ele explica que o preço dos insumos oscilou durante o ano. O valor pago por alguns produtores aqui da região, por exemplo, variou de acordo com o período em que os produtos foram comprados. Saiu muito, né, que iria faltar fertilizantes, e na verdade isso não aconteceu. Então teve um período aí então que todo mundo foi atrás de comprar o fertilizante. É uma questão de oferta e demanda, né? Então os preços estavam altos, mesmo assim alguns produtores compraram, né? E agora a gente vê que na verdade o fertilizante não faltou, chegou no Brasil, está em todas as empresas que comercializam fertilizante, não tiveram problema de entrega de fertilizante. Para quem planta, a espera é de que o clima favoreça o desenvolvimento da lavoura e que o cenário seja diferente da safra passada. A nossa expectativa é boa, né? Nossa produção aí sempre é boa, né? O ano passado não, porque foi um ano atípico, né? Muita seca, daí a produção despencou lá embaixo, praticamente nenhum agricultor colheu bem, né? Todo mundo foi mal. E esse ano a nossa expectativa, e conforme os técnicos estão passando para nós, né? É para ser um laninha, né? Mas um laninha assim, mais fraco, né? Que vai
vai chover para nós aí, né? Na nossa região. E quanto que o senhor espera colher aqui na lavoura? Eu espero colher aí 160, 170 sacos por alqueire, né? É mais ou menos uma produção aí, 150 sacos já tá bom, né? A gente produzindo 150 já tá bom, mas o material que eu vou plantar aí é bem produtivo, né? Minha terra também é bem equilibrada, uma terra fértil, né? A expectativa minha é colher bem. E aqui no estúdio nós continuamos falando sobre os custos de produção para a safra 2022-2023. E para isso nós recebemos aqui Altair Garcia, gerente de filiais Oeste da Copavel. Seja bem-vindo, Altair. Obrigado. E também Rui São Pedro, economista e professor universitário. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Vamos começar falando então sobre esse cenário. Vários fatores fizeram com que houvesse alto custo de produção até aqui. Então a gente precisa falar de alguns desses fatores, principalmente o encarecimento no preço dos fertilizantes, né, Rui? Como é que você pode analisar todo esse cenário até aqui a nível de Brasil? Se você fizer falar a nível Brasil, os dois fatores que realmente têm peso, né, para aumento do custo de produção, o primeiro é a guerra, né, em função que o Brasil depende muito de matéria-prima que vem justamente do setor da guerra. E o segundo é a inflação que a gente vem vivenciando, né? Aí tem um terceiro que seria a parte cambial, essa variação cambial do dólar que tem um peso significativo aí no custo de produção, com certeza. Uhum. Altair, você que lida também no dia a dia, né, diretamente com os produtores, com o mercado, como que você pode ver essa alta nos fertilizantes até aqui? Ok. Se fazendo comparação de agosto do ano de 2021 para agosto de 2022, no mesmo período ele não teve tanta variação. Mas o que aconteceu é esse período pós-guerra, né, e como a guerra está durando mais do que a gente esperava, isso teve um custo alto pela oferta que não teve tanta oferta como precisava. Com isso aí, diminuiu a oferta e a procura foi bastante. Ele teve um elevadíssimo o preço, principalmente do fertilizante, que é o maior fator no custo de produção do produto, do soja, por exemplo. Mas agora ele está com ofertas maiores, aumentou as ofertas e começou a declinar o preço dos insumos novamente, né? Uhum. É que a ministra da Agricultura, ela como viu e que nós tínhamos uma dependência significativa, né, da importação de produto vindo direto da Ucrânia, daquela região da guerra, ela saiu no mercado buscando novos fornecedores, né, e conquistou e conseguiu novos fornecedores. E isso faz também com que você tenha uma quantidade maior de oferta de produto no mercado e o preço dá uma reagida de forma positiva para o agricultor, né? Então tem uma queda no preço aí, por isso que tem aí uma quantidade maior de produto também no mercado. A gente falou um pouquinho sobre fertilizantes, né? Mas agora falando em relação aos defensivos, a gente pode comentar em relação ao plantio da soja, que agora começou, e também ao milho. Há uma diferença no uso de defensivos entre essas duas culturas, né? O milho exige bem mais, por exemplo? Exatamente. A quantidade de fertilizantes, por exemplo, que você usa no milho, ele chega a ser às vezes 20% a mais, né? E fórmulas mais pesadas na parte de nitrogenados, que é a necessidade da cultura. E isso encarece. Então, a questão da semente também, ela tem um custo, né, maior do que a semente de soja, por exemplo. Então, isso encarece. Mas pelas produtividades que estão tendo agora, o milho também está ficando muito viável, né? A rentabilidade. Compensa. Hoje no setor agrícola, né, com todo esse aumento em função de pouca oferta, variação cambial, dólar, guerra, a rentabilidade que está tendo tanto no soja quanto no milho, né, e a gente tem um terceiro produto que a nossa região não tem uma produção significativa, que seria o algodão. São os três produtos aí que, mesmo com o custo de produção tendo aumentado por esses vários fatores, a rentabilidade compensa ainda pro plantio do agricultor. Então o agricultor está bem contente em relação a isso. Comentou-se aí que baixou o insumo, né, o adubo, né?
Eu queria entender um pouquinho isso aí. Provavelmente, na minha concepção, eu acredito que o agricultor se abasteceu bem e agora vem vindo produtos aí que não tem muita saída para o agricultor. Seria isso a causa de abaixar um pouco o produto do insumo? Exatamente, Celso. Nós tivemos aquela redução de oferta pós-guerra e a demanda que nós tínhamos aqui tinha uma quantidade que ela não altera muito. Só que o que a oferta que está tendo agora começou a ofertar mais do que a demanda. Então isso influenciou, porque tem filas de navios de fertilizantes, né, tendo que descarregar, os nossos armazéns ainda não saiu a safra, não foi implantada a safra ainda, né, claro que já está muito nas propriedades, mas os armazéns, os depósitos de fertilizantes ainda estão bastante cheios, né, então precisa fazer esse escoamento para poder liberar espaço para entrar mais fertilizantes. Mas provavelmente esses navios, esses silos que estão cheios, porque o agricultor antecipou a compra com medo que fosse faltar e agora, vamos dizer, está sentado em cima do adubo, né? Ó, você tem adubo, vamos pagar um pouquinho mais caro, mais barato aí, que é mais ou menos isso. Mais ou menos por esse lado aí. Na realidade, o agricultor nem sabia que ele estava fazendo isso num processo de um futuro a curtíssimo prazo, né? Então você veja bem, ele se abasteceu, o mercado continuou alimentando, só que ele já está abastecido e agora ele diz assim, agora eu não preciso, agora eu tenho que desovar isso que eu comprei, transformar isso em dinheiro. E aí tem produto novo entrando no mercado a preço mais baixo, que é aquela história, lei da oferta, lei da procura. Agora a oferta é maior que a demanda, o preço é menor, com certeza. A consequência é a redução do preço. Então, quer dizer o seguinte, no meu modo de pensar, então, talvez vocês possam até explicar para a gente, se ele comprou antecipado, ele fez uma grande poupança. Hoje estaria, vamos dizer, o produto dele está super valorizado em função do que está tendo agora. Exatamente. O custo que ele estava, quem comprou antes de março de 2022, é por isso que a gente fala, tem as épocas que, por incrível que pareça, a gente fala, é uma época boa de comprar. A gente vê os custos que está dando e a rentabilidade. Para você ter uma ideia, a rentabilidade hoje está em torno de R$ 5.200 o custo para a implantação de um hectare, levando em consideração de 65 sacos por hectare, numa produtividade muito tranquila, você vai ter R$ 10.700 de receita. Então, se você fazer 30 e pouco está pagando. Então, aí isso vai te dar, se nós fazermos nessa conta básica, 52% de rentabilidade. Em relação ao milho, em relação ao algodão, que usa mais nitrogenado. Nitrogenado é um custo maior para se obter, para se transformar, né? Exato. Também está tendo rentabilidade boa? Também está compensador? A boa rentabilidade porque o milho, ele também te dá uma quantidade maior. Muito maior. Muito maior de produtividade de sacas, né? A tecnologia, hoje, ela propõe, né, chegar a 500 sacas de milho por hectare. E o preço do milho, ele não retraiu, ele se manteve, mesmo com a safra que nós tivemos, né, no Brasil, a segunda safra, que não se chama mais safrinha, porque está dependente, né? É fantástica. Né? Então, isso aí é o que vai diferenciar no custo da produção, né? Eu vou perguntar para o professor Rui agora. Professor Rui, nós sempre temos, espaço em passo, de tempos em tempos, nós temos mudança de patamares, né? Por exemplo, o milho, tempos atrás, era 7, 6 bushel, né? Dólar por bushel. E a soja, 10, 12. Hoje estamos, estratosfericamente falando, 14, 15 soja e 10. Esses patamares devem continuar ou abaixam? O que o senhor pode dar a sua opinião? Isso não volta atrás. Provavelmente não. A probabilidade de voltar atrás é muito pequena. É uma coisa muito insignificante. Não volta por um único fator. Nós temos um crescimento populacional, né, mundial em ascensão. O consumo está aumentando de forma significativa e os países que produzem grão suficiente para atender a demanda são poucos países. Nós estamos falando antes dos bastidores, né? Dos 5 maiores países, o único que tem espaço territorial para aumentar a capacidade produtiva de grãos é o Brasil. Os outros 4, Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, estão no limite da sua capacidade de produção e outros desses 4 aí tem 2 que tem um solo bastante enterrado debaixo do gelo, né? Tanto a Rússia quanto ao Canadá.
E a China tem o seu espaço geográfico bastante acidentado. E os Estados Unidos ocupou o que tinha que ocupar na capacidade de produção, está no seu limite, não tem mais o que expandir. O Brasil já não, né? Então, você veja bem, se nós temos poucos países produzindo grãos para abastecer o mercado mundial, existe uma quantidade muito grande para atender a essa demanda. Né? E aí, então, o preço ele não regride. Não vai recuar. E o aumento populacional, né? Não, é aumento populacional. Se você fizer uma conta que a gente estava conversando anteriormente, a população mundial de 1970 era 3 bilhões e meio. Hoje a população mundial chega a casa dos vamos arredondar, 8,5 bilhões de gente. Quer dizer, você veja bem qual é o aumento populacional de 1970 para cá, que nós estamos falando em 52 anos, aumentou mais do dobro, né? E o volume da produção, tecnologia, não acompanhou esse aumento na mesma proporção da população. Então, com certeza, e isso tem uma tendência, se não aumentar a tecnologia, a capacidade produtiva do mesmo alqueire, há uma tendência de que realmente esses valores que você falou aí, por bushel, deve aumentar um pouquinho mais aí. E aproveitando o gancho dessas informações que você está trazendo, Rui, a Conab indica que a área de plantio da soja no Brasil vai aumentar 3,5%, chegando a 42 milhões e 400 mil hectares. Isso também expande as nossas ideias de exportação da soja, né? Com certeza. Há uma expectativa que o Brasil vai produzir aproximadamente 150 milhões de toneladas de soja. Desses 150 milhões, a probabilidade é que o Brasil vai exportar 92 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil vai praticamente usar 1/3 da produção para abastecer o mercado interno. E isso é favorável para o Brasil, porque o Brasil depende das exportações, né? E com certeza o agronegócio tem um peso significativo na balança comercial. Com certeza é um fator preponderante para isso. Altair, nós vimos aí, por exemplo, você acabou de citar, né? Adubo em cima de caminhão, agricultor. Nós temos um problema de logística, né? Se nós tivéssemos como estocar, como armazenar, seguramente o agro estaria explodindo, né? O maior problema nosso hoje é a logística e o custo dessa logística. Porque o percentual que nós usamos hoje por rodovias, para você fazer tanto na exportação do nosso produto para chegar até o porto e na importação da matéria-prima, isso encarece muito. E por fluvial e ferrovias ainda nós temos uma necessidade muito grande. Tem projetos agora, né, para melhorar essa questão de logística, mas também a gente precisa aumentar muito a questão da armazenagem, né, porque hoje nós estamos refém, vocês devem ter visto algumas imagens aí no centro-oeste de o pessoal colocar o produto ao céu aberto, né? Então, isso é um problema sério nosso, faz tempo que a tecnologia aumentou, a produtividade aumentou, a capacidade de plantio ficou em curto espaço de tempo, a colheita também, e as armazenagens não evoluíram tanto como precisava ter feito, né? E além disso, Altair, tem um outro custo aí que tem um peso significativo, né? Que é o custo do Brasil, o custo de transporte. Não estamos nem falando no óleo diesel. O custo de transporte que eu digo é que o Brasil perde, né, em média, de 10% a 13% da safra daqueles grãozinhos que vão pingando do caminhão que vai batendo no carro quando a gente está viajando. Lá na propriedade, na hora da colheita. Tem os transbordos, né? Então tem mais esse custo ainda. Exatamente. Então, e tem uma perca significativa. Se falar de 10% a 13% da produção, faz uma conta. Se o Brasil vai produzir 150 milhões de toneladas de soja, 10%, estamos falando em 15 milhões de toneladas literalmente jogadas no ralo. Desperdiçadas. Rui, agora em relação à projeção do dólar, a gente vê que o dólar ele está rodando cerca aí de 5,20 nesse patamar, mais ou menos, né? Qual que é a projeção esperada para 2023? Olha, tudo vai depender da política, do que vai acontecer na política, né? Ainda tem um ponto de interrogação. Mas o dólar chegou esses tempos atrás, pouco tempo atrás, abaixo dos R$5, né? Eu acredito que esse 5,20, que ele está oscilando muito entre 5 e 5,20, 5,25, 5,27, por aí, tudo vai da estabilidade, primeiro da estabilidade política, segundo, de uma estabilidade econômica, né?
dessa valorização do real perante o real não se pode valorizar muito, porque daí a mercadoria brasileira se torna muito cara no mercado externo e é inviável, aí nós dependemos das exportações e aí inviabiliza isso. Mas o dólar deve permanecer nesse patamar aí para o ano de 2023, pouca coisa se subir, deve chegar a 2,30, alguma coisa. E se baixar, não deve baixar muito de 5, não. Ele vai ficar oscilando dependendo da estabilidade econômica e do próximo governo que vier. Muito bem. Professor Celso, mais alguma questão? Não, eu estou satisfeito. Tem bastante questões a perguntar, mas eu acho que eles responderam a maioria que o pessoal precisava entender, né? Então, eu queria só finalizar pedindo para o Altair que algum conselho para os produtores daqui para frente, né? Há uma projeção recorde de safra, a soja e o milho. E um conselho que você daria agora para quem está se planejando, iniciando o plantio aí, alguma indicação daqui para frente em relação ao planejamento, que é muito importante, né? Exatamente. Um conselho que a gente faz é que o produtor não deixe de produzir e não deixe de aplicar a tecnologia que ele já vinha usando. Porque como que ele vai reduzir os custos dele é produzindo mais. E muito que às vezes o que ele está investindo, o que ele vai ter um retorno muito significante. Então essa é uma das coisas que a gente faz. O que interessa para nós é a produção. É onde que você vai reduzir custo fixo, otimizar os maquinários, né? Você está se falando em terceira safra de produto. Quanto mais que você vai otimizar teus equipamentos, você tem o custo fixo lá desses equipamentos. Então, que não deixe de usar a tecnologia, trabalhar o que já está sendo feito, e isso aí nós temos condições de ser o celeiro do mundo aí para atender o que nós já tratamos de mais de 800 milhões, 10% da população do mundo é o Brasil que alimenta. Então isso para nós é como se fosse uma missão, tá bom? Ótimo. Rui, você enquanto economista também tem alguma indicação aí para quem nos acompanha? Que o agricultor fique acompanhando de perto o mercado, né, que o mercado tem oscilado muito em relação a isso. Que fique sempre de olho nos preços, né, que acompanhe esse mercado bem próximo, até porque faz parte da situação. E eu concordo com o que o Altair falou em relação à redução de custos, né? O agricultor tem que ficar, ele tem que estar inovando de forma contínua. Eu comprei uma plantadeira, uma colheitadeira de última geração. Meu amigo, você comprou, próxima safra já tem uma colheitadeira melhor que a tua. Então procure melhorar isso, porque realmente a melhoria da tecnologia reduz custos e aumenta a produtividade. E para reduzir custos, só tem uma forma de reduzir custo. Simplesmente aumentando a capacidade produtiva. Só, mais nada. Muito obrigada pela participação de vocês. E agora a gente confere como ficam as condições do tempo para os próximos dias aqui na região. O tempo deve permanecer estável hoje na maioria das regiões do estado. Chuvas paralelas podem ser registradas no litoral paranaense. Já na região oeste, as condições climáticas indicam céu com algumas nuvens, mas não deve chover. A partir de amanhã, com o deslocamento de uma frente fria pelo sul do país, a instabilidade ganha força e o risco de tempestades não é descartado. Em Cascavel hoje, tempo firme, mas amanhã tem chuva, com aproximadamente 30 milímetros. Na terça, o céu fica encoberto com muitas nuvens, mas de acordo com o CIMEPAR, não deve haver precipitação. E na quarta, volta a chover, com um volume menos expressivo. Na quinta-feira, início da primavera, o tempo estabiliza e ao longo da semana, as temperaturas variam entre os 14 aos 26 graus. Na região de Assis-Chateaubriand, as condições são parecidas. Maior volume de chuvas será registrado na segunda-feira. Na terça, céu encoberto com nuvens. E a chuva retorna para a cidade na quarta. A mínima nessa semana será de 16 e a máxima 26 graus em Assis. E na região de Três Barras do Paraná, hoje céu aberto. A partir de amanhã, a cidade também registra chuvas, que podem ultrapassar os 35 milímetros. Na terça, tempo firme e na quarta, chove expressivamente. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 14 e 26 graus ao longo da semana. Depois do intervalo, um prato simples e delicioso, o frango nobre. É já já!
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 22 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. Na cozinha, o que não pode faltar é criatividade. E é isso que a produtora rural de Medianeira, Ana Clara Pilete, vai mostrar pra gente com a receita de um frango ao molho muito saboroso. Nós estamos aqui em Medianeira, na linha Salete, porque a gente vai aprender hoje uma receita para lá de especial. É um frango nobre e quem vai ensinar pra gente é a Ana Pilete. Obrigada por nos receber aqui na sua propriedade, Ana. Prazer. Eu pensei num prato chique, vamos dizer, né? Um prato chique, o nome é chique, né? Nobre. E um prato que eu acredito assim que todo mundo pode fazer. Porque o frango é uma coisa bem acessível, né? Que todo mundo consegue comprar, né? Adquirir. É um prato bem chique, bem gostoso. Quer impressionar? Vamos de frango nobre, Vamos então. de frango nobre. Vamos acompanhar então essa receita. Para essa receita, você vai precisar de 2 kg de coxa e sobrecoxa de frango, 4 cebolas grandes, 1 copo americano de conhaque, uma caixinha de creme de leite, 3 cubos de caldo de frango, uma gema de ovo, 200 gramas de cogumelo champignon e farinha de trigo para empanar. Então vamos para o passo a passo dessa receita. Ana, conta pra gente qual que é o primeiro passo para começar o nosso frango nobre. Frango nobre é pegar o frango, peças nobres do frango também, né? Eu uso bastante a sobrecoxa, que é uma peça bacana, né? Não tem tanta perca, né? Você vai passar o frango sem tempero nenhum, sem sal, sem nada, na farinha de trigo e pôr para fritar. A gordura tá aqui, olha aqui, ó. Você pode ver que cria aquela farinhazinha marrom ficando fundo. Mas eu não vou usar essa gordura, né? A gente vai tirar quase toda essa gordura daqui que foi frito o frango. Vamos pôr em outra vasilha. Então fica assim, ó, um pouquinho só dessa gordura dentro da panela. Vamos fazer aqui uma cama de cebola. A cebola vai dar um sabor, né? 4 cebolas grandes. Isso, bem grande. Cortada tudo em rodelinha, tudo em pequenininho. rodela. Não precisa ser fininha, não. Ela no processo de cozinhar, ela vai desmanchar, né? Ah, então ela vai sumindo, ela vai sumir murchar. toda. Ninguém vai perceber cebola aqui nesse prato depois no final. Vamos soltar todas as argolas, as rodelas, né, dela. Sempre mexendo para não deixar ela queimar, né? Não, interessante não é deixar queimar, não. Ela vai. A cebola é rapidão, assim, ó. Viu como ela já murchou a cebola? E ela já vai caramelizando também, de uma certa forma, com aquele né? fundinho que estava na panela ali, lembra? Aquela farinha. Ela que vai dar a consistência do molho. Agora, a gente vem com o frango, ó. Já prontinho, frito. A gente vai colocando o frango aqui, ó. Tem um pouco de sobrecoxa com osso, tem um pouco sem osso. Eu coloquei aqui, pela quantia eu calculei, 5 caldinhos de galinha. Para cobrir a carne. E vamos despejar aqui, ó. E como que a gente sabe que ele já está no ponto de cozimento? O que a pessoa pode observar? Quando você não vai ter mais cebola inteira, vai reduzir bastante isso aqui, né? Porque ele vai evaporar, essa água vai evaporar, vai reduzindo, vai enxugando, vai ficando cremoso. Aí no final que a gente vai acrescentar aqueles outros itens, né? Que é o champignon, flambar um conhaque, joga aqui dentro.
Beleza? Então é basicamente quando essa água, esse caldo quando já esse tiver caldo mais sequinho. enxugar. Isso, quando enxugar bem esse caldo aqui, fica bem cremoso esse molho. Então aqui já passou um pouquinho do tempo de cozimento, já tá incorporando o caldo, olha, né? Olha, você tá vendo como a cebola já tá desmanchando já? Tá engrossando. E aqui ela já tá murchando, né? Sim, sim, já tá bem murcha, tá desmanchando bem já a cebola, ó, tá bem macia. E Ana, o que a gente pode fazer de acompanhamento para esse frango? Então, Débora, olha, eu acho perfeito é o arroz branco. O arroz, depois uma batata palha, né? Cai super bem. Aqui o frango já tá apurando também. Olha esse aqui. E é esse processo que vai fazer ele pegar o sabor, né? Esse é o processo que vai pegar o sabor, vai pegar o sal, né, do caldo. E eu vou te falar uma coisa que já não falta mais muito. Já tá quase lá, né? Ó. A cebola já tá sumindo Tá também. sumindo a cebola, tá ficando bem cremoso, ó. Que eu vou entrar com outra parte agora, né? Que é o champignon, que vai entrar aqui no nosso frango. Vou flambar o conhaque. Ó, aqueceu um pouquinho, ó. Ele já acende melhor aqui, ó. Que interessante. Então ele vai fazer esse processo de evaporação com o fogo direto do conhaque, né? Dentro do conhaque. E não apurando ali o sabor da panela, né? Não. Olha só que interessante. Aqui eu vou queimar o álcool. Quando acabar o fogo, significa que ele já flambou. Não precisa queimar tudo, não. Olha, vamos jogar lá dentro. Aqui agora a gente vai entrar com o champignon. Agora que o frango vai ficar nobre. E aqui, um toque final também, tem uma caixinha de creme de leite e uma gema de ovo. Tá prontinho, olha, e os pedaços de carne estão inteirinhos. Agora a gente só vai colocar numa travessa bonita ali para servir na mesa. Depois de mais ou menos 40 minutos de preparo do nosso frango nobre, tá na hora de experimentar. Antes, Ana, quero te agradecer por esse banquete, né? E por nos receber aqui na sua casa também. Muito obrigada. É hora da verdade, vamos... É hora da verdade, Débora. Vamos provar. Seja sincera. Vamos ver, vamos lá. Não sente o gosto do álcool, do conhaque, né? Não, mas se você fizer sem, você vai sentir a diferença. O conhaque dá aquele... Ele dá um tchan ali, um toque. Levanta o sabor do frango lá em cima, né, Ana? Faz o frango acordar ali. Gente, tá uma delícia. Ana, obrigada mesmo, de verdade, pela sua participação aqui no Agrofag. Um brinde a todos. Brinde. Bom domingo. Até o próximo Agrofag. E até a próxima receita. Até a próxima receita. Também. Hora do agromercado. Saiba como fecharam os preços da proteína animal. A arroba do boi gordo, R$ 290 em Cascavel. O quilo do suíno, R$ 7,05 e o frango, R$ 4,92. E agora chegou o momento da gente conferir os destaques das redes sociais, indicações de cursos e os próximos eventos. Eu quero relembrar também aqui as nossas redes sociais para você participar com a gente e sugerir alguma indicação de reportagem para nós produzirmos aqui no programa. Segue lá a gente no Instagram, @agrofag, o Facebook é a mesma coisa e o nosso WhatsApp é o 45-3321-3970. Pode mandar sua sugestão que a equipe vai estar disponível. A gente vai começar vendo um evento que segue hoje até às 6 horas da tarde lá na sede do Lions Club, ali na rua Riachuelo, aqui em Cascavel. Esse evento começou na quarta-feira e marca aí um início da chegada da primavera, que será nessa quinta-feira. Começa então o período mais florido do ano. Na quinta-feira, dia 22, começa a primavera. E o Lions Club está fazendo essa exposição que se chama Expo Verde. São 130 espécies de flores, plantas ornamentais, exóticas, nativas e mudas de árvores frutíferas. São preços acessíveis e a renda da feira vai ser revertida para ajudar no custeio de inúmeras ações sociais que o Lions Club realiza. Então, quem quiser participar, a feira vai até às 6 horas da tarde. Vamos continuar conferindo então os próximos eventos. Amanhã, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, lá no Espaço Impulso, no Show Rural Copavel, tem um evento sobre aumento da produtividade através do manejo e suplementação luminosa.
Quem vai realizar aí esse evento é o CEO do Grupo Fienil, o Gustavo Grossi, para falar um pouco sobre a tecnologia da Irriluce, que é a irrigação luminosa. O Grupo Fienil já vem trazendo essa tecnologia para o mercado há algum tempo, né? E a gente já acompanhou algumas ações. Amanhã, então, tem evento lá no Show Rural. Tem um QR Code para quem quiser saber mais e fazer a sua inscrição aqui no canto inferior direito da tela. Já esse é um evento que será realizado no dia 27 e no dia 28 desse mês. É o primeiro Congresso Turismo Riquezas do Oeste. Também, para quem quiser saber mais sobre esse evento, a gente vai trazer mais informações também na semana que vem, mas já pode ir dando uma olhada no site da ADETUR, nas redes sociais da ADETUR e acompanhar qual é a programação do Congresso. Agora a gente traz aqui algumas indicações de cursos. Esse é o curso de Piscicultura, Sistema de Cultivo. Vai acontecer no dia 20 e no dia 21 desse mês, essa semana, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, no Sindicato Rural de Cascavel. Para contato, quem quiser participar, pode ligar no 459-9147-4406 e conversar com o André Neto. O curso é para maiores de 18 anos. Esse é um curso gratuito, realizado pela Embrapa e é online, curso de apicultura para iniciantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através desse QR Code, é só você apontar o seu celular ou então também pesquisar pelo curso da Embrapa sobre apicultura para iniciantes. O curso é 100% online e gratuito. E agora a gente vai ver os registros que nos enviaram nas redes sociais. Esse é lá na beira do rio Melissa. Quem mandou pra gente foi a família Fernandes, na comunidade São José, lá em Cafelândia. Olha só, coisa boa demais, né? Coisa linda, muito bonito. Churrasquinho na beira do rio, né? Tudo de bom e aproveitar o domingão, né, prof? Coisa boa demais. Esse é um registro que a nossa equipe fez lá na propriedade do Clodoaldo, em São João do Oeste, uma Border Collie que está sempre junto com ele, junto do produtor, e esses animais são a coisa mais linda, né, professor? Estão sempre juntos, ajudando na propriedade. Muito fofinhos. Demais. E a gente tem também um registro da professora Norma Lazarete, que está participando do Congresso Brasileiro de Sementes, lá em Curitiba. Então, a professora representando a instituição, né, a FAG, ela também apresentou o projeto e mandou para a gente algumas informações também que ela fez essa apresentação e a dissertação do mestrado dela, intitulada Causas e Reflexos do Entrelaçamento das Folhas Primárias da Soja. Então, parabéns para a prof. Norma e a toda a equipe FAG que também está acompanhando esse congresso, né, professor? Com certeza. É com esse registro que nós encerramos o AgroFag de hoje. Professor, te vejo na semana que vem. Ótima semana para o senhor. Ótima semana para você, Antonella. Um bom dia para todos. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo domingo. Tchau.